Fala aí, galera. Bom, estão vendo um cenário novo, né? Sem o quadro branco, sem nada escrito. Hoje a gente vai falar um pouquinho da geopolítica mundial. Na verdade, hoje vamos falar um pouquinho sobre a notícia que está bombando nos jornais e no Twitter. O estado de saúde do ditador Kim Jong-un. Então, hoje, eu, professor Roberto Stabile, vou falar um pouquinho sobre geopolítica mundial. E vou falar um pouquinho sobre a Coreia do Norte. Então, como eu sempre falo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa lá o like, né, o joinha, para a gente continuar fazendo esses vídeos. Bom, o nosso assunto hoje é a Coreia do Norte. Na verdade, o nosso assunto hoje é o ditador coreano Kim Jong-un. Nós vamos falar um pouquinho da trajetória da Coreia do Norte e vamos falar as possíveis questões geopolíticas pós-Kim Jong-un. Não que nós estejamos matando ele, pelo contrário. Mas, pelo que se coloca no cenário mundial hoje, o que seria a Coreia do Norte pós-Kim Jong-un? Então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre a Coreia do Norte, ou as Coreias. Por quê? Porque nesse contexto, a gente está falando sobre a Coreia do Norte, mas a Coreia do Sul tem muito a ver com esse cenário. E é muito interessada também nessa situação que se coloca hoje no cenário mundial. Primeira coisa é o seguinte, a gente começa com a história da Segunda Grande Guerra Mundial, que logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, o que eu tenho no cenário mundial? Uma divisão entre capitalismo, Estados Unidos, e socialismo, União Soviética. Nesse contexto, o processo que se coloca na Península Coreana é que o Japão, que dominava aquela região, foi expulso, inclusive pelo avô de Kim Jong-un, e quem passa a influenciar essa área ao norte é a União Soviética e a China, e ao sul o capitalismo norte-americano. Bom, então a gente começa a nossa história com esse contexto. No entanto, ainda não se tinha quem seria ou quem estava no governo nessa região, ou quem assumiria o poder na Península Coreana. Esse contexto desencadeou uma guerra, um conflito entre o sul e o norte, dividindo a Coreia em dois países, em duas regiões, a Coreia do Sul hoje e a Coreia do Norte. Essa guerra durou de 1950 a 1953. E logo após essa guerra, depois da divisão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, essas áreas de influência continuaram sendo, de uma certa forma, consolidadas, tanto ao norte pela União Soviética e pela China, e quanto ao sul pelo capitalismo. E é óbvio que a gente está passando por um período chamado de Guerra Fria. Esse período da metade do século XX até praticamente o final do século XX é um período de confronto ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Nada mais próximo disso que você dividir uma península em Coreia do Norte e Coreia do Sul, Coreia Socialista e Coreia Capitalista. Bom, o contexto é o seguinte, lembra da China, que estava próximo da Coreia do Norte, lá no início, lá depois da Segunda Grande Guerra Mundial? Sim, essa China, por exemplo, na década de 80, ela começa a se aproximar mais dos Estados Unidos. Então, de uma certa forma, ela se afasta da Coreia do Norte. E a União Soviética, que sempre deu apoio à Coreia do Norte e sempre incentivou a Coreia do Norte. A União Soviética também se fragmentou. Ou seja, a União Soviética, o bloco socialista, se fragmentou. E, consequentemente, a Coreia do Norte ficou sozinha. Então, na década de 90, quando ocorre realmente essa fragmentação do bloco socialista, a Coreia do Norte, ela de uma certa forma fica desamparada. E em 94, o avô de Kim Jong-un falece. Então, esse período é um período muito crítico para a Coreia do Norte. Inclusive com o aumento da própria pobreza, fome e etc. Devido, é claro, também ao embarque norte-americano. Logo após isso, como é que fica o cenário da Coreia do Norte? Primeiro, o pai de Kim Jong-un, que assume o poder logo depois que o avô faleceu, ele também falece em 2011, alguns anos depois, é claro. E quem assume o poder agora sim, Kim Jong-un, em 2012, impondo algumas características muito propícias para aquela região. É claro que é uma região de domínio ainda do Partido Comunista, assim como a China, mas ele começa a mostrar o poder bélico que ele tem para o cenário mundial, inclusive enfrentando os Estados Unidos. E aí eu tenho três regiões que começam a se incomodar com esse poderio da Coreia do Norte. O primeiro país é o Japão, que sofre muito com os exercícios de guerra norte-coreano. Os mísseis balísticos norte-coreanos que avançam sobre o espaço aéreo japonês. Então o Japão tem um interesse muito grande sobre essa questão na Coreia do Norte. O segundo país que vem se aproximando muito da Coreia do Norte nos últimos anos é a própria Coreia do Sul, que nas próprias Olimpíadas de Inverno participou junto com a Coreia do Norte. Então essa aproximação também é um fator que pode colocar a Coreia do Sul muito interessada ao que vai acontecer com a Coreia do Norte. E o terceiro país,
vamos colocar de uma forma geral nesse âmbito capitalista, é claro que é os Estados Unidos. Depois de 2018, com a aproximação de Kim Jong-un e Donald Trump, na questão principalmente das armas nucleares, que esse é o principal fator que contesta o mundo, ou seja, o poderio militar, o poderio bélico norte-coreano, principalmente com ogivas nucleares, essa é a grande preocupação do mundo, mas os Estados Unidos se aproximou de Kim Jong-un, se aproximou da Coreia do Norte, no entanto, nada foi resolvido. Essa proximidade não ficou tão ativa nos últimos anos, mas há um interesse muito grande norte-americano aí. E é claro, eu vou falar o quarto país, eu falei três, mas eu posso falar o quarto país, que é a própria China, que é um partido que apoia muito o Partido Comunista Norte-Coreano. Inclusive, a China desmente todos os boatos, entre aspas, colocados pela imprensa norte-americana sobre a saúde de Kim Jong-un. Então, nesse contexto geopolítico, esses são os interesses, ou os países interessados nisso. A Rússia também, sim, mas a Rússia vem passando por outros problemas que eu acho que não tem tanto interesse nesse momento no cenário da Península Coreana. Agora, nossa segunda parte do vídeo, por isso que eu pedi que vocês ficassem até o final. Quais seriam as possibilidades pós Kim Jong-un? O que aconteceria? Na verdade, a gente está fazendo uma suposição. E a primeira suposição é o seguinte: se realmente se consolida, ou infelizmente se consolida a questão da morte de Kim Jong-un, que não tem nada falado, nada certo, pelo contrário, o que aconteceria com a Coreia do Norte? Quem substituiria Kim Jong-un no poder? Como é que ficaria a Coreia do Norte no cenário geopolítico? Primeira suposição: a irmã de Kim Jong-un, de uma certa forma, braço direito de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ela poderia muito bem assumir o poder. Por quê? Primeiro, é chefe de gabinete dele, mais ou menos isso, vamos colocar do nosso cotidiano. Segundo, todos os eventos, todas as reuniões, ela está presente. Ou seja, ela realmente é o braço direito de Kim Jong-un. Mas existe uma interrogação, que é uma interrogação muito complicada nessa questão de gênero hoje. Será que o Partido Comunista deixaria uma mulher assumir o poder na Coreia do Norte? Levando em consideração o papel que hoje tem a Coreia do Norte no cenário mundial? Essa seria a nossa primeira suposição. Vamos colocar dessa forma. A segunda suposição: o que poderia acontecer pós Kim Jong-un? Nesse segundo aspecto que eu coloco aqui, seria a ascensão de um governo militar. Em países onde ditaduras são muito fortes, os militares são muito importantes para manter essa ditadura consolidada. Então, você tem muitos militares, e na Coreia do Norte você tem dois grandes militares que, de uma certa forma, fazem o embasamento do Partido Comunista. Eles poderiam assumir o poder, inclusive com o apoio chinês. E esse apoio chinês seria uma proposta, é claro, a gente está falando sempre de suposições, onde esse governo militar manteria as mesmas características do governo coreano de Kim Jong-un. Então, uma junta militar ou um governo militar no poder poderia consolidar o Partido Comunista e, consequentemente, manter as propostas da Coreia do Norte com o apoio da China. Essa seria a nossa segunda suposição. Na terceira suposição, agora entra numa questão geopolítica, não uma questão mais interna. Poderia ter uma aproximação da Coreia do Sul. Não poderia ter uma união dessa península e formar uma península coreana, somente uma Coreia? Por mais que eu tenha, e aí eu tenho dois lados bem distintos. Quem viu o documentário passado pela Globo News Play, Que Mundo é Esse?, que é excelente, falando sobre a Coreia do Norte, mostra como a população coreana ama os governos, como idolatram esses governantes, tanto o avô, quanto o pai, quanto o Kim Jong-un. Quanto é importante isso para a população. E da mesma forma, eu tenho um outro lado sul-coreano que não se atrai muito por esse governo fechado, onde você sabe muito bem que a população passa fome, onde você tem problemas. Ou seja, desagrada a população sul-coreana o governo norte-coreano. Então eu tenho dois lados da moeda. População sul-coreana com a população norte-coreana. Será que poderia ter essa junção? Formar um único país? Uma única Coreia? Até com o apoio do Japão, até com o apoio dos Estados Unidos capitalista, formar um país capitalista de uma certa forma, desintegrar praticamente o Partido Comunista Norte-Coreano? É uma suposição, como a gente coloca. A quarta suposição seria a influência da China sobre o território norte-coreano, que poderia tanto apoiar a irmã de Kim Jong-un, quanto essa aliança ou esse grupo militar
no poder para consolidar o Partido Comunista, porque o grande parceiro econômico da Coreia do Norte é a China. A China tem interesses em manter a Coreia do Norte como um país comunista ainda. Então, a nossa quarta suposição seria essa influência chinesa muito forte no país norte-coreano, ou na região norte-coreana. Consequentemente, colocamos 4 suposições. A irmã dele assumindo o poder, os militares assumindo o poder, uma junção das Coreias ou uma influência muito maior da China. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer, é uma suposição geopolítica. Então eu fiz esse comentário apenas para a gente conseguir entender o que pode acontecer se, infelizmente, é claro, como a gente está colocando, o noticiário se consolida e, infelizmente, ocorre a morte de Kim Jong-un. Mas isso, como nós estamos colocando, é uma suposição de um processo geopolítico pós-Kim Jong-un, ok? Bom, galera, tem outros vídeos que estamos preparando sobre a geopolítica, principalmente pós-coronavírus, super interessante, muito importante para vocês. E espero, claro, que a gente tenha falado sobre tudo aqui. O contexto é um contexto muito interessante para a dinâmica que hoje vem se colocando no mundo, em termos de pandemia, em termos de relações econômicas e comerciais. O que vai ser do mundo pós-pandemia? E nós já temos questões geopolíticas muito interessantes, como essa, que é uma suposição de uma gravidade do estado de saúde de Kim Jong-un, que é um governante que é falado no mundo todo, tanto que vem se repercutindo muito isso no cenário mundial. Bom, galera, espero que eu tenha falado sobre isso tudo e peço novamente que sigam o canal, que ative lá o sininho, que dê lá o joinha, para a gente continuar fazendo esses vídeos. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.